Fala pessoal, continuando aí o estudo de intervalos, a gente vai ver um outro campo de estudo que não foi abordado no outro vídeo. E é uma parte importante, então assiste o vídeo até o final para que você possa estar aprendendo, evoluindo. Espero que você esteja gostando do conteúdo, porque aqui eu procuro passar algo que seja útil realmente para você. Então, vamos para o vídeo. Intervalos. Intervalos são classificações dadas a notas musicais, levando em conta suas características e forma como se relacionam. Qual o objetivo do estudo de intervalos? É nós identificarmos, por exemplo, se em uma música foi utilizada uma escala harmônica, uma escala cigana, uma escala diatônica, um padrão modal grego, etc. Então, nós podemos identificar a escala da música, podemos identificar trechos em que a harmonia ela é uma harmonia de tonalidade maior ou menor. A tonalidade também relacionada à dissonância ou consonância. Diversos elementos nós identificamos através da análise de intervalos. Os intervalos existem algumas subclassificações de intervalos. Nós temos o coma, que corresponde a uma nona parte de um tom. Por exemplo, do Dó até a nota Ré, nós dizemos que tem 9 comas, ou seja, entre Dó e Ré nós temos 7 entrenotas. Contando com o Dó e o Ré, nós teríamos ao todo 9 tonalidades. Então, essas entrenotas que estão entre Dó e Ré, que são os comas, é o menor intervalo sonoro que o ouvido humano consegue distinguir a tonalidade de diferença entre uma e outra. Depois nós temos o cente, que é uma centésima parte de um semitom. Então, quando nós dividimos um tom um semitom em 100 partes, nós temos o cente. Existe também o termo savart, que foi mais usado em músicas do passado, principalmente do século XIX, que correspondia a 3,98 cents, ou seja, quase 4 cents cada savart correspondia. Agora nós temos uma classificação mais atual, que é a classificação de intervalo maior e intervalo menor, a primeira. O intervalo maior, ele corresponde a um intervalo de um tom. Por exemplo, se eu vou do Dó para o Ré, eu tenho um intervalo maior. Se eu vou do Mi para Fá sustenido, do Mi até o Fá sustenido eu tenho um tom de distância, então eu tenho um intervalo maior. Sempre que o intervalo for de meio tom, ele vai ser um intervalo menor. Então, por exemplo, de Dó para Dó sustenido é um intervalo menor, de Mi para Fá é menor. O intervalo também pode ser melódico ou harmônico. Intervalo melódico é todo intervalo sucessivo. Então, são intervalos sucessíveis, né? Ou seja, uma nota executada após a outra. Nós temos também os intervalos harmônicos, que são notas executadas juntas. Por exemplo, se eu tocar a nota Dó e Mi ao mesmo tempo, eu tenho ali um intervalo harmônico. Depois eu tenho um intervalo simples, que é um intervalo que está dentro de uma oitava. Por exemplo, do Dó para o Ré, do Dó para o Mi, Dó para Fá, Dó para Sol. Tudo aquilo que eu estiver dentro de uma oitava, eu considero intervalo simples. Aquilo que passar de uma oitava, eu considero intervalo composto. Por exemplo, eu toco a nota Dó e toco após a nota Ré, que seria a nona de Dó, ou seja, eu conto toda a oitava Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. A nona nota vai ser um intervalo, então, composto. Depois o intervalo pode ser consonante ou dissonante. Intervalo consonante é todo intervalo que está dentro da escala. Por exemplo, Dó para Ré é um intervalo consonante.
eu levo em conta sempre a primeira nota, ou seja, se é de Dó para Ré, imagino sempre a escala de Dó, porque a primeira nota é Dó. Se for de Mi para Lá, eu utilizo a escala de Mi. Então eu tenho do Mi para Lá, o Lá é a quarta de Mi, ele é um intervalo consonante. Agora de Mi para Lá sustenido, vai ser um intervalo dissonante. Por quê? Porque a nota Lá sustenido não está dentro da escala de Mi, ela não existe na escala de Mi. Como eu vou de Mi para Lá, a escala é de Mi, então eu tenho a quarta, que é a nota Lá, é consonante. Porém, se for de Mi para Lá sustenido, vai ser um intervalo dissonante. A classificação perfeito maior e perfeito menor. O intervalo perfeito maior é o intervalo que possui 2 tons de distância. E um intervalo perfeito menor, 1 tom e meio de distância. Então, por exemplo, do Dó para o Mi, eu tenho 2 tons, então é um intervalo perfeito maior. Dó para Mi bemol, eu tenho 1 tom e meio de distância, é um intervalo perfeito menor. Nessa última classificação, perfeito maior e perfeito menor, é para nós identificarmos principalmente onde nós temos um acorde maior presente na música e onde nós temos um acorde menor. Aqui nós temos a música Greensleeves. A primeira nota é a nota Lá, a segunda nota é a nota Dó. Então, fixe isto, Lá, Dó. Vamos classificar o Lá e o Dó, então, segundo os intervalos. Lá para Dó é um intervalo maior ou menor? Não, porque não tem nem um tom e nem meio tom. Nós vamos fazer a classificação segundo isto que foi mencionado anteriormente. Ele é um intervalo melódico ou harmônico? Veja que primeiro eu tenho Lá e depois o Dó. Então é um intervalo melódico. Seria harmônico se este Dó estivesse aqui em cima do Lá. Aqui nesse espaço, por exemplo, acima do Lá. Mas ele não está acima, ele está após. Embora esteja mais agudo, ele ainda assim não é tocado ao mesmo tempo. Do Lá para Dó é um intervalo simples, porque ele não está ultrapassando a oitava. Lá para Dó é consonante ou dissonante? Qual a escala aqui? A escala é de Dó, porque não tem nenhum sustenido ou bemol ao lado da clave. O Lá está na escala de Dó? Está. O Dó está na escala de Dó? Está. Então ele é um intervalo consonante. Ele é perfeito maior ou perfeito menor? Lá para Dó nós temos 1 tom e meio de distância, então ele é um intervalo perfeito menor. Agora do Dó para o Ré eu tenho que classificar. Do Dó para o Ré eu faço a mesma classificação, a mesma análise feita anteriormente. Agora tente classificar o restante da música Greensleeves. Agora tente classificar o restante da música. Quando você tiver descendência, como aqui do Mi para o Ré, você vai sempre pegar a nota mais grave e vai fazer o inverso, vai ser de Ré para Mi. Então, do Ré para Mi, eu vou usar a escala de Ré e vou ver o Mi, como ela se posiciona dentro da escala de Ré para analisar. Então, aqui do Mi, aqui eu tenho Fá e depois o Mi. Eu vou classificar pensando em Mi para Fá, ou seja, na escala de Mi, eu vejo a posição da nota Fá. Isso é uma inversão de intervalos, a gente chama. Então, quando estiver em descendência, você vai pegar a nota abaixo e vai classificar a que está mais acima com relação a ela. Aqui também eu vou ver na escala de Si a posição da nota Ré. Então, de Si para Ré e não de Ré para Si. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, aqui você vai ter conteúdo de qualidade. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!